se colocar em pé, com a Bíblia aberta em João, no capítulo 21, versos de 1 a 19, é a passagem bíblica que nós vamos considerar nesta noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versos de 1 a 19. Mas nós vamos ler inicialmente apenas os 8 primeiros versos bíblicos. Encontrou aí na sua Bíblia? Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Podem se assentar, meus irmãos. Um encontro restaurador. Objetos nós podemos restaurar com muita facilidade, não é? Quando você quebra um objeto dentro da sua casa, até mesmo um vaso, você pode colar e restaurar, né? Vidro pode ser restaurado também. Uma cadeira, uma mesa, quando tem a sua perna quebrada, dá para restaurar. Mas restaurar um relacionamento quebrado com Deus, restaurar a comunhão, aí é outra coisa, não é? A verdade é que muitos perderam a comunhão com o Senhor por causa de algo que aconteceu e que lhe trouxe tanto sofrimento e que ainda hoje está trazendo muita tristeza ao coração. Você sabe muito bem que quando uma brasa, ela está junto com as outras no braseiro, aquela brasa ela se torna cada vez mais viva, não é? A chama ali, a intensidade aquece as outras brasas, mas uma brasa fora do braseiro, o que acontece com ela? Cria cinza sobre ela, uma camada de cinzas. E se ela ficar muito tempo fora do braseiro, ela vai acabar se apagando e torna-se em carvão escuro, tudo escuro, trevas. Há muitas pessoas que, lamentavelmente, em um dado momento da sua vida, se afastaram do Senhor, se afastaram da comunhão com o Senhor, com a sua igreja, e esfriaram na fé, esfriaram no seu amor por Jesus, na sua vida devocional, na sua vida de oração. A fé se esfriou. Aí Jesus pergunta: quando o Filho do Homem voltar à terra, por acaso encontrará fé na terra? Estamos vivendo dias difíceis, dias de apostasia, de distanciamento de Deus e da sua palavra. Você consegue perceber isso? Há um esfriamento, precisamos de um avivamento, de um despertamento espiritual. Aqui nesse texto bíblico, nós vemos que Pedro, em um dado momento da sua vida, negligenciou a orientação da palavra do Senhor. Ele foi advertido, mas mesmo assim vacilou e perdeu aquela comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Talvez você hoje esteja vivendo uma certa apatia espiritual. Você esteja distante dos caminhos do Senhor. Até o seu comparecimento à igreja se tornou difícil. Isso não é por causa dessa pandemia maluca, dessa quarentena maluca, mas muitas pessoas hoje têm dificuldade de comparecer aos cultos do Senhor porque algo aconteceu na sua vida espiritual.
Algo mexeu com ela. Algo modificou o seu relacionamento com Deus. Modificações ocorreram. Mas é uma responsabilidade minha anunciar para você nesta noite que se você se encontra nessa situação, ainda tem jeito. Dá para voltar ao primeiro amor. A sua comunhão com o Senhor, a sua comunhão com Deus pode ser restaurada sim. As coisas podem voltar à normalidade. É minha responsabilidade dizer que você não precisa viver assim, distante do Senhor. O texto que acabamos de ler aqui em João, no capítulo 21, nós vemos que Jesus, o Cristo ressurreto e vivo, tem um encontro com Simão Pedro. Esse Simão Pedro que negou a Jesus por 3 vezes. Note bem, não foi uma vez, nem 2, mas por 3 vezes ele esteve disposto e negou que conhecia Jesus. Negou a sua fé em Cristo Jesus. Será que tem jeito para alguém que em dado momento tenha negado que conhece Jesus? Tenha negado que crê no Senhor Jesus Cristo? Será que tem jeito? A vida se torna difícil quando uma pessoa vive fora da vontade do Senhor, mas é possível consertar as coisas novamente. Amém? Assim seja. É possível consertar. Para tudo tem jeito. Até para a morte tem jeito. Tem jeito quando nós realmente atentamos para a palavra de Deus. Então vamos observar como foi este encontro de Jesus com Pedro. Mas qual foi o objetivo do encontro aqui primeiramente? Jesus, ele vai à procura de Pedro e dos demais discípulos porque Jesus queria confrontá-los com a realidade do fracasso. Pedro e os demais discípulos fracassaram ou não fracassaram? Eles tropeçaram. E agora Jesus vai lá para um confronto, para despertar a atenção deles para a terrível realidade em que eles estavam vivendo. Se você acompanhar comigo Mateus capítulo 26 agora, versos 69 a 75, a Bíblia diz assim: Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se dos que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. O teu sotaque te condena. Dá para saber quem é nordestino pelo sotaque ou não? Dá para saber quem é do sul pelo sotaque ou não? A sua maneira de falar mostra que você andava com Jesus. Quem anda com Jesus, meus irmãos, fala como Jesus. Quem anda com Jesus vive como Jesus vive. Tanto que os discípulos, quando eles chegaram em Antioquia, pela primeira vez foram chamados de pequenos cristos, cristãos, porque eles se pareciam com Jesus. Pedro negou, mas todos estavam vendo que Pedro realmente era discípulo de Jesus. No verso 74 diz: Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Aquele olhar de Jesus para Pedro. O galo cantou, Jesus olhou para Pedro. E Pedro se lembrou também. Meus irmãos, muitas pessoas naquele dia
quando Jesus olhar na sua direção, creio eu que irão sentir a realidade de seus pecados e talvez para alguns seja tarde demais. Sabe? Pedro estava no lugar errado. Vocês se lembram muito bem que quando Jesus disse aos seus discípulos que todos eles, quando chegasse o momento, se dispersariam, Pedro disse: todos poderão te abandonar, te deixar, mas eu permanecerei ao teu lado. Aí que Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes me negarás, Pedro. Pedro estava pronto para que, se fosse necessário, morrer por Jesus Cristo. E a verdade é que todos abandonaram ao Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, Pedro, todos. Porém, no verso 58, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. De longe ele começou a observar e ele ia seguindo ao Senhor Jesus Cristo. E quando Pedro se viu cercado pelos inimigos do Senhor, foi difícil para ele suportar aquela pressão. E aqui eu quero dizer para você, se você andar no lugar errado, você se verá cercado pelos inimigos do Senhor Jesus Cristo, e você será também bombardeado com perguntas, e os inimigos de Jesus vão te perguntar: o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. O lugar do servo de Deus, o lugar de quem crê em Jesus, do discípulo de Jesus, não é no lugar errado. Muitas pessoas estão andando por lugares errados, lugares que não agradam a Deus, estão andando com inimigos de Jesus, estão andando com aqueles que são escarnecedores. A Bíblia diz para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Salmo 1. E ali estava Pedro. Todo afastamento começa assim. Ao invés de ficar perto do Senhor, nós começamos a nos distanciar de uma ou de outra maneira. Às vezes é um pequeno afastamento aqui, eu deixo de ler a minha Bíblia, eu deixo de participar de um ou outro culto aqui, e não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Eu quero dizer para você que se eu deixar de participar de um ou outro culto, isso não vai alterar em nada a minha vida cristã, eu vou continuar sendo um crente em Cristo Jesus. Mas todas as vezes que eu deixo de participar de um culto, eu estou deixando de crescer na minha fé em Jesus Cristo, de receber uma palavra nova para a minha alma. Estou perdendo a comunhão com os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a comunhão com o Senhor. Eu estou sempre perdendo quando eu deixo de participar de um culto. E os afastamentos começam assim. Eu deixo de participar de um culto aqui, ali, ou eu vou frequentar uma outra igreja para ver como as coisas estão andando em outra igreja, e de repente você vai andando aqui, ali, acolá, e quando você vê, você está longe. Você se distanciou quase que completamente. Está seguindo a Jesus, mas está seguindo Jesus não como deveria. E aí você começa a deixar de orar como deveria, de ler a sua Bíblia como deveria. Você deixa de servir ao Senhor como deveria. Pedro estava no lugar errado, com pessoas erradas. É possível que também você esteja andando por lugares errados, esteja andando fora da vontade de Deus, perdeu aquela comunhão que tinha com o seu amado Senhor, e agora você está vivendo uma situação difícil e muito perigosa. Porque andar no lugar errado é perigoso. Às vezes você coloca ali no Waze uma determinada rota, e quando você percebe, o Waze deu uma desviada e você entrou numa comunidade, já aconteceu isso com você? Fala: meu Deus, como é que eu vim parar nesse lugar? Eu me distanciei do meu objetivo e agora eu estou num lugar perigoso. Quantas pessoas já perderam a sua vida porque se desviaram da rota, não é verdade? Se desviaram do caminho. Eu quero dizer para você que se você está afastado do Senhor Jesus Cristo, se você deixou de ler a sua Bíblia, se você deixou de orar, se você não está servindo ao Senhor, lamentavelmente você está desviado. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas hoje estão desviados. Estão longe do Senhor Jesus Cristo. Não basta estar dentro da igreja.
É preciso estar no lugar certo, mas na presença do Senhor Jesus Cristo. Compreende isso? Faz sentido o que eu estou falando para você? É muito cruel a dor do fracasso. Você já fracassou alguma vez na sua vida? Há uma frustração tão grande quando nós experimentamos um ou outro fracasso naquela vida. Naquela noite, quando Pedro negou ao Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que quando o galo cantou, ele chorou amargamente, chorou copiosamente. Ele chorou porque ele lembrou-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que ele havia falhado terrivelmente com o seu Senhor. Não fora ele que prometera que estaria ao lado do Senhor em qualquer circunstância? Ele abandonou o Senhor. Sabe, o pecado, ele traz frustração. O pecado traz dor e traz sofrimento. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 13, verso 15, você vai ver isso. Pecado só traz dor e sofrimento na vida da pessoa. Não existe nenhuma vantagem na desobediência à palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, lá a partir do verso 11 a 17, nós nos deparamos com a parábola do filho pródigo. Lembram-se dessa parábola? O filho pródigo, ele pediu ao pai a parte da herança que lhe cabia. Aliás, o pai nem havia morrido ainda, ele já queria os bens do pai. E foi para um país distante, para uma terra longínqua, e viver uma vida desregrada, dissoluta. Ele tinha dinheiro, ele podia fazer qualquer coisa, não é? E ele gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, diz a palavra de Deus, até que ele perdeu tudo quanto tinha, ficou sem amigos, e o único trabalho que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E desejava alimentar-se com as bolotas que os porcos comiam e não podia. Estava ali em miséria física, moral, espiritual. E aqui eu quero perguntar para você, será que esse filho pródigo estava feliz diante de um chiqueiro cuidando de porcos? Pecado não traz vantagem nenhuma. O pecado não traz felicidade para ninguém. Assim estava esse homem. O pecado traz tristeza, infelicidade ao coração, e se isso não acontecer, se a pessoa não sentir tristeza pelo pecado, é porque essa pessoa não é convertida. Essa pessoa não é de Jesus. Eu quero dizer que Deus te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele até permite que você faça escolhas na sua vida. Ele até permite que você escolha uma vida de pecado. Mas Ele te ama tanto que Ele não vai deixar você gostar do pecado. Ele vai fazer você sentir náusea, repulsa pelo pecado, para que você sinta a vontade de voltar para Ele. Ele te ama. Quando o filho pródigo estava ali diante do chiqueiro, ele lembrou-se da casa do seu pai. Quantos empregados do meu pai têm tudo do bom e do melhor, e eu aqui, na lama, na lama. Deus nos faz lembrar das coisas boas. Sentir repulsa pelo que desagrada a Deus. Quando Pedro pecou, ele sentiu que perdeu a comunhão, a alegria, a paz no seu coração. Sabia que as coisas agora estavam diferentes, estavam mudadas. As coisas mudam quando nós nos distanciamos do Senhor. Quantas pessoas que estão experimentando mudanças na sua vida, tanta coisa tem acontecido, não é? Existem mudanças que são boas e significativas, não é? Nós precisamos mudar a cada dia, não é? Ninguém pode ficar do mesmo jeito sempre. Como é bom quando você encontra com alguém, alguém diz, oh, você mudou. Outros dizem, você não mudou nada. Aí é bom se preocupar. Mas algumas pessoas mudaram. Mas mudaram não para o bem, mas para o mal. Algumas pessoas mudaram no seu relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram, o pecado trouxe profundas modificações no relacionamento entre eles e o seu Criador. Não trouxe? Eles perceberam que estavam nus.
Eles trataram de se esconder de Deus por entre as árvores do jardim. As coisas mudaram. Deixa eu me perguntar para você, o que é que mudou? O que mudou na sua vida? Mudou para o melhor ou para o pior? As coisas mudaram na vida de Pedro. Eu quero dizer para você que se você se afastar do Senhor de um jeito ou de outro, haverão profundas mudanças na sua vida, mas será para o pior. Você vai perder a alegria da comunhão com Deus, você vai perder a paz com Deus, você vai perder o mais importante, que é a comunhão com o Senhor. Nós podemos perder muita coisa nessa vida, mas nós não podemos perder jamais a comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em comunhão com Deus agora? Está desfrutando dessa santa presença de Deus? Pedro estava enlouquecido. Eu vejo Pedro e o filho pródigo aqui enlouquecidos. Uma loucura, não é? Às vezes nós olhamos para algumas pessoas tomando certas decisões na vida e nós não temos dúvida nenhuma, essa pessoa enlouqueceu. Perdeu a linha da razão. Porque uma pessoa em sã consciência não faz isto ou aquilo. Quem é que em sã consciência rasga dinheiro? Só louco, não é? Quem é que em sã consciência abre mão da sua comunhão com Deus? Da paz com Deus? Da alegria que só o Senhor pode dar? Quem é que despreza a bênção da vida eterna? Só pode ser louco. Sabe? A loucura de Pedro é revelada aqui nas escolhas que ele fez. Pedro achou que tudo tinha acabado, mas acabou. Terminou tudo. Às vezes nós achamos que agora não tem mais jeito, acabou tudo. Agora é só derrota na minha vida. Ele tinha sido chamado pelo Senhor, juntamente com os discípulos, em Mateus 4,19, para deixar as redes, para deixar de pescar peixes. Jesus disse, e vós sereis pescadores de homens. Ele sabia muito bem o que era pescar. E Jesus disse, vocês serão pescadores de homens. O chamado do Senhor era para ser pescador de homens. Aqueles que estão fora da vontade de Deus sempre fazem escolhas erradas na vida. Há muitas pessoas que hoje estão tomando decisões com base nos seus motivos egoístas e não com base na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Todas as decisões que nós fazemos, elas são importantes. Todas as escolhas que nós fazemos, elas irão determinar o futuro de nossas vidas, não é verdade? Então, toda decisão eu devo colocar diante de Deus. Pedir a orientação da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é a sua bússola moral. Se você não seguir a direção do Espírito Santo de Deus, você vai acabar literalmente em maus lençóis. Você vai acabar numa situação muito crítica. Então é preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para você não vagar sem direção neste mundo. Pode ser que alguns aqui tenham tropeçado na sua vida cristã e já tenham voltado à sua antiga vida. Eu vou voltar ao que eu fazia antes. Não volte. Pedro e os discípulos aqui voltaram para a antiga vida deles. Pedro voltou à vida de pescador. Talvez ele dissesse assim, bem, eu tenho que sustentar a minha família, o meu mestre se foi, eu neguei ao Senhor, tudo acabou, e ele foi pescar. Ele disse para os discípulos, vou pescar. E os outros disseram para ele, nós também vamos pescar. E foram todos para pescar. Mas qual for a ordem do que o Senhor Jesus Cristo dera aos seus discípulos em Mateus capítulo 28, verso 10? Que eles deveriam ir para a Galileia e esperar o Senhor. Qual que era a ordem? Ir para a Galileia. E eles foram pescar. Sabe, o pecado sempre adora companhia.
Como é lamentável quando nós vemos uma pessoa que toma uma decisão errada na sua vida e procura arrastar os outros para o mesmo caminho de desobediência. Já viu gente assim? Quando um membro da família esfria na fé, por exemplo, quando um pai ou uma mãe esfria na fé, inevitavelmente ele vai arrastar toda a família para o buraco. E talvez isso tenha acontecido com alguém aqui. E eu quero lhe dizer para você que ainda não é tarde para consertar as coisas. Você pode perceber quantas pessoas que eram tão firmes na sua fé, famílias, coisa mais linda de se ver seguindo a Jesus, mas um membro da família esfriou na fé e levou todos também para o mesmo abismo. Um pecado leva a outro pecado, um abismo leva a outro abismo. Alguns anos atrás, eu conheci um senhor, e ele era, com toda a sua família, firme na igreja que eu pastoreei, mas, de repente, aconteceu uma tragédia familiar. Você lembra no passado existiam aquelas casinhas, no interior tem muitas casinhas, pessoas tomavam banho nas casinhas, banheiro, aquelas casinhas de madeira, muito comum no sul do Brasil. E uma filha desse homem estava tomando banho. Duas filhas gêmeas. E uma filha estava tomando banho. E um funcionário foi espiar. Sabe o que ele fez? Ele pegou um revólver, não teve dúvida, deu um tiro na cabeça do funcionário. Ele era membro da igreja. Ficou irado. Ele tinha razões para fazer isso? Meu Deus. A família toda se afastou da igreja. Que vergonha. Que decepção. Eu tive a alegria de chegar naquela cidade, depois de alguns anos, me aproximar daquela família, e ele começou a se aproximar da igreja, ele sentiu vergonha, se reconciliou em uma outra igreja batista próxima, Vicentina. Eu batizei as filhas dele. Uma delas esteve aqui na nossa igreja há uns 8 anos atrás, lembra, Giselda? A esposa dele voltou para Cristo. Às vezes nós achamos que tudo acabou porque nós tomamos uma decisão errada na vida. E quando nós tomamos uma decisão errada, pecamos, nós podemos arrastar outros para o mesmo caminho também. Então é preciso tomar muito cuidado com isso aqui. É triste saber que sempre há alguém que está disposto a seguir o caminho que o outro também tomou, que às vezes o rebelde tomou na sua vida. Se estivermos bem com Deus, desejamos estar bem com aqueles que estão em comunhão com Deus também. Se vivermos fora da vontade de Deus, nós nos sentimos repreendidos pelo estilo de vida daqueles que estão andando em comunhão com Deus, e nós buscaremos a companhia daqueles que estão no nosso mesmo nível espiritual. Você já percebeu que nós sempre procuramos nos relacionar, estar junto de pessoas que estão mais ou menos na nossa mesma temperatura espiritual? Já percebeu isso? Que estão com o mesmo objetivo? Se você andar em comunhão com Deus, você vai desejar estar junto com as pessoas que estão em comunhão com Deus também. Ah, como é bom estar aqui. O salmista diz: companheiro sou de todos aqueles que te temem. Companheiro daqueles que temem ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus. Nós somos, meus irmãos, totalmente dependentes de Deus na nossa vida. Precisamos nos colocar a cada dia na presença do Senhor. Sabe qual foi a consequência do afastamento de Pedro? Ele levou outros para o mesmo buraco do fracasso. Interessante que eles passaram aquela noite inteira pescando. Eles eram marinheiros, eles eram pescadores profissionais. Pergunto para você, naquela noite, quantos peixes eles pescaram? Nem uma piabinha. Nada. Aparece um homem lá na praia. Tendes vós alguma coisa que comer? Respondeu Pedro. Não.
Não temos nada. Sabe o que Pedro disse? Nós não temos nada. Ele confessou o fracasso. Há momentos em que nós temos que fazer como Pedro. Falar, Senhor, eu reconheço o meu fracasso. Confessar ao Senhor as falhas, os erros, os pecados, seguir a orientação de 1 de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tendes alguma coisa? Não, Senhor, eu não tenho nada. Ele não poderia encher o seu estômago com nenhum peixinho, nem ele, nem os seus companheiros. O filho pródigo também não podia encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, não é verdade? Sabe o que Jesus disse em João 15, verso 15? Sem mim nada podeis fazer. Vamos dizer juntos? Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, sem o Senhor Jesus Cristo. Sabe, Jesus apresenta uma oferta para Pedro. Veja a oferta de Jesus durante o encontro. Está aqui no versos 4 a 17. Mesmo que Pedro tivesse se distanciado do Senhor, o Senhor Jesus não deixou de amá-lo. Mesmo que Pedro tivesse se esquecido por algum momento, o Senhor não se esqueceu de Pedro. O Senhor dera ordem para que eles fossem para a Galiléia e eles foram para um outro lugar. E o Senhor Jesus Cristo foi atrás deles, não foi? Foi ou não foi? Como bom pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco, o Senhor Jesus vai em busca da única ovelha que se havia perdido. O Senhor Jesus vai em busca do pecador perdido, daquele que se perdera pelo pecado. O Senhor Jesus vai ao encontro de Pedro. Jesus fez toda a diferença na vida de Pedro e Jesus também faz toda a diferença na nossa vida, ou não faz? Ele faz a diferença. Impressionante. Jesus encontra Pedro aqui. A Bíblia nos mostra aqui no verso 4 a 7, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Fez a pergunta e depois dá uma ordem, lançai a rede para o lado direito e achareis. E então um discípulo a quem Jesus amava, João aqui, é o Senhor. É o Senhor. Note bem, depois de uma noite inteira de derrota, Jesus entrou em cena e a coisa mudou, as coisas começam a mudar. O que fez a diferença? Agora algo começa a mudar. Note aqui 3 coisas que aconteceram quando Jesus se apresenta ali na praia. Primeiro, Pedro foi forçado a admitir que fracassou, não é isso? Não tenho nada. Segundo, Pedro voltou a obedecer a Jesus. Lançai a rede do outro lado. E eles lançaram a rede. O que aconteceu? Uma multidão de peixes, diz a Bíblia. Depois nós vemos que foram cerca de 150 peixes. Não eram peixinhos, não. Peixões. Ele parou de fazer as coisas do seu próprio jeito para fazer as coisas do jeito de Deus. Há muitas pessoas que estão fazendo muitas coisas, estão se dobrando e se desdobrando para fazer isso ou aquilo, mas fazendo as coisas do seu próprio jeito. Há momentos que nós temos que parar tudo e falar, eu não vou mais fazer as coisas desse jeito porque não está dando certo. Daqui para frente eu vou fazer as coisas do jeito de Deus. Será que vai funcionar? Tenha certeza. Funciona. Se você obedecer ao Senhor, a bênção virá. Você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Paz, alegria, felicidade, comunhão com o Senhor. A sua vida será diferente. Você vai experimentar vitórias na sua vida. Foi Pedro ao encontro do Senhor imediatamente, como diz, quando o discípulo disse ao Senhor, ora, Pedro que negou o Senhor, agora ele pula
lança-se ao mar e nada em direção ao Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega à praia, lá está o Senhor Jesus, que fizera uma fogueira e assava o quê? Um peixe. Comunhão. Pedro negou Jesus 3 vezes diante de uma fogueira. Lembra-se disso? Na casa de Caifás. Agora Jesus providencia uma fogueira também. A fogueira da negação lá, agora a fogueira da restauração. A fogueira da reconciliação. As coisas começam a tomar um rumo novo aqui. Sabe, se você está distante do Senhor, saiba que em Jesus você tem um amigo verdadeiro. Um amigo que não te abandona nas horas mais críticas. Um amigo que não desiste de você. Porque na hora da dificuldade, na hora que nós estamos enfrentando momentos difíceis na nossa vida, muitos que se dizem nossos amigos nos abandonam, não é verdade? Nos decepcionam. Quando nós estamos enfrentando um momento difícil, você procura um amigo e parece que os amigos desaparecem. Mas Jesus não nos abandona. Jesus vai em busca. Olha aqui para mim. Jesus não esquece de você. Jesus não abandona você. Jesus ama você. Jesus não ama os seus pecados. Jesus não ama defeitos, mas Jesus ama você. Ele conhece as suas imperfeições, as suas falhas. Ele sabe quantas vezes você já pecou, já falhou, já desobedeceu, mas Ele sabe que tem jeito. Sabe por que Jesus foi atrás de Pedro? Porque Pedro era muito valioso para Jesus, ou não era? Você tem valor aos olhos de Deus ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se afastar do Senhor em algum momento, ou se você está afastado, pode ter certeza que Jesus irá atrás de você. Ele não vai deixar você se perder. Você quer saber por quê? Porque Ele já investiu muito na sua vida. E Ele não vai perder o investimento que Ele fez na sua vida. Sabe o que Ele investiu? A vida dEle. O sangue dEle. Você acha que Ele vai perder esse investimento? Sim ou não? Não? Jesus não queria perder o investimento da vida de Pedro. Então Ele foi investindo na vida de Pedro. Sabe, quando Jesus tem aquele encontro com Pedro, Jesus começa a trabalhar na mente, no coração daquele discípulo. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. E as perguntas são idênticas, não é? 3 vezes Pedro negou? 3 perguntas. Simão, filho de Barjonas, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Barjonas, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Barjonas, tu me amas? Aí Pedro se desmanchou. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus libertou Pedro? Jesus libertou Pedro. Sabe o que acontece? O Cristo ressurreto e vivo sobe aos céus. Cumpre-se a promessa da descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E as pessoas achavam que os discípulos estavam cheios de mosto, embriagados. E Pedro, tomando a palavra com ousadia, apresentou a Cristo aquelas pessoas. E no dia do Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Tem jeito? Tem jeito. Talvez o inimigo tenha dito para você que não tem mais jeito. Que você é caso perdido, mas eu quero dizer para você que tem jeito.
É a mensagem que Deus colocou no meu coração para você hoje. Deus pode restaurar a sua vida, pode restaurar tudo. A sua família. Deus pode fazer uma obra maravilhosa e usar você para a glória do nome dEle. E tudo o que você fizer vai ser para a glória do nome dEle. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Ele quer que você viva assim. Sabe, a promessa de Jesus aqui no verso 18 e 19, durante o encontro, é uma coisa espetacular. Jesus faz uma promessa de sacrifício para Pedro. Qual será o futuro de Pedro agora que ele é restaurado? Olha aqui no verso 18 e 19. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Jesus disse para Pedro o tipo de morte que ele teria por segui-lo. Sabe o que aconteceu com Pedro, segundo a tradição? Pedro foi crucificado. Mas no momento da sua crucificação, segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de ser crucificado como morrera o seu Senhor. Pedro pagou o preço de uma vida de obediência a Deus, de serviço a Deus. A vida de Pedro agora era só para a glória de Deus. A nossa vida deve ser só para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Há uma promessa de rendição aqui no verso 19, ele diz, segue-me. Jesus deu a Pedro uma ordem, segue-me. É a mesma chamada do princípio, lembra-se? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Segue-me, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não mudou de ideia sobre Pedro. Olha aqui para mim. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas de uma coisa eu sei, Jesus não mudou de ideia a seu respeito. Ele não muda de ideia sobre nós. Ele permanece o mesmo aqui. Segue-me. Jesus quer que você tenha uma vida de obediência, de renúncia, uma vida em que você renuncie tudo o que precisa ser renunciado para viver para a glória dele. Qual será o seu futuro? Pastor, qual que vai ser o meu futuro? Eu não sei. Deixa eu perguntar de novo. Qual será o seu futuro? Será um futuro de sofrimento e dificuldades? Ou será um futuro de paz, de alegria e de comunhão com o Senhor? Depende. Depende da resposta que você dará ao Senhor. Segue-me, diz o Senhor Jesus Cristo. Está disposto a seguir ao Senhor Jesus Cristo? A viver para a glória do Senhor Jesus Cristo? Eu sei que muitos aqui, e os que estão nos acompanhando, seja lá onde estiverem nesse momento, estão travando uma luta interior ao ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. É uma batalha que se trava interiormente, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala a nossa mente e o nosso coração, mostrando claramente o que precisa ser corrigido na nossa vida. O Espírito Santo nos dá o direcionamento, mas há uma batalha interior entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha própria vontade. Eu quero desafiar você a voltar-se para o Senhor, a deixar-se ser encontrado por Jesus. Deixe o Senhor restaurar a sua vida, consertar o que precisa ser consertado na sua vida. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém?